Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série através da Bíblia da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas do Evangelho de Marcos. Dentro dessa aula a gente vai começar, na verdade, retomar aqui. A gente na última aula falou aqui sobre os gerazenos que rejeitaram a Jesus e agora vamos aqui para o versículo 21 do capítulo 5. Lembrando que estamos nessa seção aqui. Os notáveis atos de poder do servo demonstram a realidade de seu ensino sobre o reino. Então, tudo que Deus tem feito, tudo que Jesus tem feito dentro dessa seção apresenta a ele como essa pessoa, né, que é poderosa e que isso traz legitimidade sobre aquilo que ele faz, sobre o seu ensino também. Muito bem, temos aqui o versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, a gente já vê aqui, minha imagem que saiu, mas entenda o seguinte. Já no começo a gente vê que ele é um homem que é o chefe da sinagoga, então por essa razão era um judeu, obviamente, e estava ali para buscar a ajuda de Jesus. Sendo assim, isso já nos faz perceber que quando as pessoas queriam, de fato, que Jesus as ajudasse, não tinha essa questão de, dependendo da sua etnicidade ou da sua religião. Eles estavam querendo ajuda. E esse homem foi pedir ajuda a Jesus por algo que era infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa para ele, que era sua filha, né? Minha filhinha está morta, vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E algo que é interessante é que a fé desse homem, ela já é apresentada já no começo. Ele diz: olha, essa é a situação da minha filhinha. Se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela vai ser salva. O homem, ele não só tem ideia do poder de Jesus, mas ele também confia que Jesus pode fazer o que ele quiser. E nesse sentido, a gente vai notando como é importante a gente ter essa clareza. A gente falou daquele outro momento sobre o homem sobre o leproso, né? Que ele disse: Senhor, se tu quiseres. Era uma condição, mas era uma condição que ele deixou bem claro. Isso aqui é se o Senhor quiser. O poder de Jesus não estava em consideração. A questão era se ele queria. E da mesma forma aqui, Jairo chega para Jesus Cristo e apresenta: esta é a minha situação. O Senhor, se o Senhor for lá, ela vai ser salva. O Senhor vai pôr a sua mão sobre ela. Então, finalmente, Jesus foi ter com ele. Grande multidão seguia comprimindo, que é interessante notar também esse processo de que Jesus vai andando, vai caminhando entre as multidões. Então, era essa a dinâmica, claro, era muita gente precisando de ajuda, querendo ouvir a mensagem, mas também precisando ser curado, precisando de algum livramento da parte dele, e ele continua a seguir. E esse seguir é com essa multidão. Marcos deixa isso claro para a gente. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. É importante notar, são 12 anos. Gente, não é pouca coisa. Essa mulher, ela não estava sofrendo havia 12 dias, que já seria ruim o suficiente, mas era uma hemorragia que durava 12 anos, né? Um fluxo de sangue. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então essa mulher, ela
ela não só sofria há 12 anos, como ela buscava uma ajuda, né, uma solução para o seu problema há 12 anos e tinha perdido tudo que tinha. Lembra que a gente falou já com relação, inclusive, ao leproso, que também Jesus para o leproso era a única solução. Não tinha uma solução viável possível para ele. Era aquilo, só Jesus Cristo poderia cuidar dele naquela hora, não tinha outra opção. E nesse caso, a gente vê exatamente isso aqui. Ela chega para Jesus depois de 12 anos sofrendo, tendo despendido tudo quanto tinha e ainda não aproveitava. Ela gastou o que tinha. Às vezes as pessoas dizem, né, eu poderia gastar tudo que eu tinha para que pudesse não sofrer mais dessa doença, né? Essa mulher gastou tudo que tinha e ainda assim não melhorou. Na verdade, ela ficou pior. Então você vai vendo que é uma situação dramática, difícil. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, e olha o que essa mulher dizia sobre si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. É interessante porque essa mulher, ela entendeu, na cabeça dela, no coração dela, o que ela queria era simplesmente falar ela precisava da cura. Mas ela chega para Jesus sabendo que ele é tão poderoso que ela não quer chegar para Jesus para que ele pare, para que ele converse com ela, para que ela seja recebida por ele de alguma forma especial. Não, ela só quer tocar as vestes de Jesus. Ela não quer outra coisa, ela não quer nada muito impressionante. Ela só quer que Jesus Cristo esteja naquele lugar para que ela toque nas vestes. Isso é muito relevante. Ela só quer isso. E às vezes a gente quer muita coisa dentro da nossa vida espiritual, né? E essa mulher, ela só queria tocar as vestes de Jesus. Só isso. Às vezes a gente fica procurando coisas impressionantes, a gente fica procurando destaque dentro da vida espiritual, dentro da comunidade. E essa mulher só queria tocar, ela não queria nem ser notada. Ela só queria ser curada. E para isso, tocando as vestes de Jesus, com uma tremenda fé. Com a confiança tão grande que somente as vestes de Jesus seriam suficientes para curá-la. E ela ficou curada, né, do seu flagelo, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É muito importante e notável aquilo que Jesus faz aqui, porque ele toca nas vestes dela. Aliás, ela toca nas vestes dele e ele diz, né, quem foi que tocou em mim? Ele sabia que tinha saído o poder dele, ele sabia que algo impressionante tinha acontecido com alguém, e ele espera que aquela mulher apareça, né, que alguém apareça. E essa mulher está ali, aterrorizada e tremendo, né? Aterrorizada e tremendo. Ela sabia o que tinha acontecido com ela, né? Ela sabia que ela tinha sido curada. E ela vem e se prostra diante de Jesus e fala para ele o que tinha acontecido. Ela não queria ser notada
Mas Jesus vai lá e faz com que ela seja notada, com que ela apareça. E a única coisa que ela faz é se prostrar e falar a verdade. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Por quê? Porque ela confiava que Jesus Cristo podia transformar aquela situação. A tua fé te salvou porque ela confiava que Jesus podia curá-la. Ela confiava que Jesus podia fazer além do que tudo aquilo que ela já tinha tentado. Ela tinha tentado todas, isso é muito relevante, ela tinha tentado todas as possibilidades, mas a única coisa que ela quer fazer com relação a Jesus é só tocar nas suas vestes. Ela podia ter pensado, não, vou tocar e ver o que vai acontecer, já que eu já tentei tantas coisas, eu vou tentar essa agora para ver se dá certo. Não, ela quer só as vestes. Isso é relevante. É por isso que Jesus diz, a tua fé te salvou. Não é por pouca coisa. Essa mulher realmente confiava que Jesus era o único que poderia salvá-la. E ele diz, vá em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe. Vai vendo que o poder de Jesus vai sendo mostrado através dessas manifestações. Chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu fico imaginando, Jesus foi muito compassivo aqui com esse homem, né? As pessoas elas começam a perguntar por que esse homem ainda incomodava Jesus, né? A filha dele tinha morrido, né? Na cabeça dele era isso que as pessoas tinham falado, e elas estão dizendo, não tem mais jeito para ti, sabe? Pelo jeito parece ser muito insensível, né, com a situação dele. Mas o que Jesus faz é mais belo ainda. Ele diz, olha, não tema, creia somente. Você vai vendo que a fé é um tema bem importante aqui, né? Ele diz para a mulher, a tua fé te salvou. E aqui novamente para esse homem ele diz, crê somente, não tema. E aí nós vemos aqui, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Então, Jesus Cristo, ele fala o que tinha acontecido. Ele fala, essa menina ela não está morta, ela está dormindo. Só que essas pessoas riem-se de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então vamos parar aqui e pensar, olha, essas pessoas, elas se riram, né, de Jesus, elas fizeram um pouco daquilo que Jesus tinha falado. Ele diz, olha, saiam vocês todos daqui. Levou consigo o pai e a mãe da criança, né? E mandou a todos saírem. Jesus não responde a esses que se riram dele, né? Ele não se digna a respondê-los, a parar e conversar com eles e mostrar que absurdo que era eles estarem rindo do Deus que dá vida. Jesus Cristo é aquele que dá vida. Então, de fato, se a menina dorme, se a menina vive, tudo isso é poder de Deus e Jesus Cristo é Deus. Sem entrar no mérito aqui do quanto do seu poder está sendo apresentado ali na sua forma encarnada, mas o ponto é, eles estão rindo do Deus, do universo. Mas Jesus Cristo não gasta tempo para defender a sua autoridade, o seu poder, a sua capacidade de mudar essa situação, de transformar essa situação. Não. O que ele faz? Ele manda que vão embora. Ele manda que saiam. É relevante também? Claro que é. Nem sempre a gente precisa
dar uma resposta específica com relação a tudo que falam contra nós. Não. Mas eu fui injustiçado. Eu já vi tanta gente falando isso, né? Mas eu sou um pastor, não, mas eu sou um líder de jovens, eu não posso deixar que isso aconteça, eu não posso ser assim mal reconhecido, eu não posso ser assim maltratado, não posso ser assim desrespeitado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar justiça, que a gente não tem que definir como as coisas devem ser. Mas se você parar e pensar o que Jesus fez, essas pessoas estão rindo da maior autoridade deste universo, do próprio Deus. E Jesus não vai discutir com elas. Jesus simplesmente manda que elas saiam e vai lá para conversar vai lá para tratar com relação à criança. E o texto segue aqui dizendo: tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi. Tendo ele, porém, isso aqui, né? Criança e os que vieram com ele, entrou onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi. Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Preste atenção aqui no ponto que como Jesus Cristo fala, né, Talitá cumi, e Marcos ele traduz, ele explica o que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Por que ele diz que quer dizer? Porque as pessoas que leem o livro de Marcos, muitas delas provavelmente não entenderiam, é por isso que ele explica. Ele explica para pessoas que provavelmente não entendem. Isso deveria nos fazer também entender que às vezes a gente faz a comunicação da nossa igreja, né, a nossa própria comunicação do Evangelho, como uma comunicação de quem está simplesmente falando para os de dentro, sem se preocupar com o que outras pessoas podem entender, sem se preocupar com outras pessoas que vêm de outro contexto. Às vezes a gente pode simplesmente chegar e dizer assim: olha, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um profeta, e um profeta é um homem que falava na antiguidade da parte de Deus. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre profetas. E profeta normalmente é entendido como alguém que fala sobre o futuro. Mas na verdade um profeta é alguém que fala da parte de Deus. Talvez o profeta fale sobre o passado, talvez o profeta fale sobre o presente, e talvez o profeta fale sobre o futuro. E esse profeta, e um desses profetas, era Isaías, ou Jeremias, não sei. O que acontece? Você não simplesmente disse: abra em Isaías, abra sua Bíblia em Isaías. E a pessoa que não é crente? E a pessoa que está começando agora na vida cristã? E a pessoa que está chegando de fora? E a pessoa, sabe? O que é interessante ver Marcos fazendo o que quer dizer é ele mostrar que o Evangelho ele pode ser entendido também de uma forma mais ampla, não somente pelas pessoas que já estão acostumadas a ele, mas o Evangelho também pode ser entendido por aqueles que vêm de fora, por aqueles que não estão inseridos, por aqueles que não são de dentro, sabe? E é isso que a gente consegue ver aqui no caso de Marcos. Menina, o que quer dizer? Menina, eu te mando, levanta-te. Ou seja, Marcos traduz aquela linguagem, né, provavelmente o aramaico, para o grego, que era uma linguagem mais acessível às pessoas de uma forma geral, não somente aqueles que já falavam o aramaico ou hebraico.
A menina finalmente se levanta, ela começa a andar, o texto diz que ela tinha 12 anos, então ela não fica ali parada, né? Ela era uma criança. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Foi impressionante o que Jesus fez, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Ou seja, Jesus quer que essa menina ela retome as suas características normais. E sabe o que isso mostra pra gente? Que dentro dessa cura de Jesus, o fato de a pessoa ter sido curada não faz dela uma pessoa para sempre em um estado de sobrenaturalidade. Essa menina, ela é curada, mas Jesus manda que dê de comer a ela. Ou seja, não é por conta da característica sobrenatural daquilo que Jesus fez que a gente pode anular o aspecto natural, o aspecto ordinário, o aspecto normal das coisas. Mandou que dessem de comer a menina. A menina agora podia comer. Vá lá e coma. Deem de comer essa menina. É impressionante aquilo que Jesus faz, mas a ordinariedade, né, a ordem normal das coisas, ela permanece. Isso é importante porque normalmente a gente aplica a realidade de Deus somente a situações muito impressionantes, somente a situações muito extraordinárias, somente a situações muito impressionantemente fora da curva. E a gente esquece que Deus é o Deus também do natural. Deus não é somente Deus do sobrenatural. Deus é Deus daquilo que é natural, daquilo que é ordinário, daquilo que sempre acontece também. Mas vamos seguindo aqui também no versículo, no ponto 6, antes da gente encerrar, a gente tem aqui a crescente oposição ao servo, a crescente oposição ao servo por pessoas comuns e pelas autoridades de Israel é respondida com generosas demonstrações de poder em seu ministério. A gente precisa entender isso porque Jesus Cristo, ele responde à oposição, né? Pessoas comuns e autoridades se opõem àquilo que Jesus Cristo faz. Autoridades de Israel, pessoas comuns e autoridades de Israel. E ele responde a isso com generosas transformações de poder em seu ministério. Ou seja, em alguns momentos ele responde à oposição sem chamar muita atenção para o seu poder, né? Porém, em outros momentos ele apresenta a sua resposta através de demonstrações de poder, como quem diz: aqui está o meu poder. Vocês podem até não crer nele, mas ele está aqui presente, né? E essa fase ela começa aqui no capítulo 6, no versículo 1. Então, vamos aqui para o Marcos 6. Nós temos aqui no versículo 1, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam dizendo: de onde vem
a estas coisas? Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então a gente vai explicar melhor, comentar acerca dessa passagem na próxima aula. Por enquanto ficamos por aqui. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Valeu!